Pastor Gaspar, voltando aqui ao nosso tema, né? Nós estamos falando nesta noite, discutindo sobre a questão do Holocausto, em função do fato de que nessa semana que terminou ontem, nós estivemos comemorando, celebrando a memória das vítimas do Holocausto, e aí nós estamos então discutindo esse assunto aqui no programa Consensos dessa noite. Quais foram os antecedentes históricos, pastor? Vamos pensar um pouquinho nas questões que levaram, que culminaram nessa tragédia histórica e monstruosa que foi o Holocausto. O que a gente pode falar como antecedente histórico? Nós temos, reverendo Roberval, alguns eventos, né, antes de chegar de fato ao momento máximo, ao clímax, né, de exterminar judeus aos montes, né. Em 1879, um jornalista chamado Wilhelm Marr cunhou um termo chamado antissemitismo, né. Esse termo era para designar as pessoas que foram contrárias, né, ou que eram contrárias ao modo de vida dos judeus. Já né. em 1879, nós temos a origem do termo antissemismo por esse jornalista. Se dava por conta de três aspectos que o livro Raízes do Ódio coloca. Eram os aspectos religiosos, os aspectos políticos, os aspectos econômicos. Esses três fatores, né, precedem o Holocausto, né, precedem, de fato, a esse momento de extermínio em massa. Então, nós temos os fatores econômicos, né, da qual os judeus eram... Só para quem tem ideia, na Polônia havia 4 milhões de judeus, né? Então, era um quarto da população judaica no mundo na época, né? Então, isso fez com que a economia ali florescesse. Os judeus tinham um viés econômico liberal, né, em termos econômicos, né, o que, de fato, incomodava outras regiões. Os fatores políticos, né, de que também influenciaram, por exemplo, em 1919, com o surgimento, com a ascensão, né, do Terceiro Reich, né, a ascensão do Partido Trabalhista Alemão, né, do Partido Nazista, que também vai ter influência na questão do Holocausto. Em 1925, com a publicação da Minha Luta, né, já com o precurso do plano, né, na qual esse livro do Hitler, né, o Mein Kampf, chegou a vender mais de 100 mil exemplares, né, e na Inglaterra, na Alemanha, algumas pessoas podem pensar que ele teve muita influência só na Alemanha, mas ele teve influência nos Estados Unidos, na Inglaterra, em 1925, e quando chega em 1935, o plano já estava em execução. Então, fatores religiosos, fatores econômicos e fatores políticos estavam por trás do antissemitismo. Professor Cláudio, esses dados, sobretudo as datas, são importantes, embora não seja o essencial, mas, por exemplo, quando a gente pensa no momento em que Hitler assume como chanceler, isso foi mais ou menos 1933, né? Década de 30, portanto. Quando ele assume ali como chanceler, parece que toda uma vergonha internacional, toda uma humilhação internacional que a Alemanha enfrentava em função da Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes, por exemplo, isso não foi um elemento que também impulsionou muito esse sentimento e essa busca de, digamos assim, vamos rasgar o tratado e vamos mostrar nossa superioridade? Certo. Só, primeiro, complementando o Gaspar falou há pouco, a gente pode remeter essa perseguição aos judeus e uma marca diferenciada dada à religião e à cultura judaica para muito atrás. Primeiro, durante toda a Idade Média, a Igreja Católica se notabilizou por marcar o judeu como o povo que matou a Jesus Cristo. E que havia uma compreensão cultural, obviamente equivocada, mas que predominou em largos setores do cristianismo europeu, é de que ao povo que teve a coragem, que teve a insanidade de matar o próprio Cristo, qualquer coisa seria merecedora a esse povo. Isso atravessou a Idade Média inteira. Já na Idade Moderna, a gente encontra um texto extremamente vigoroso, que demonstra o preconceito existente contra os judeus na época, num texto clássico de Shakespeare, O Mercador de Veneza. O Mercador de Veneza, título da peça, é um judeu. Inclusive, o Mercador passa-se um episódio que o Ariano Suassuna utilizou na sua peça do Alto da Compadecida. Desculpa, professor, inclusive a gente está vendo aí cenas do filme recentemente lançado, né?
Sim. Aí, justamente o Mercador de Veneza, você pode continuar falando, comentando, as cenas estão aí para os nossos telespectadores assistirem. Em que o mercador faz um acordo com o inimigo dele na cidade de Veneza, empresta dinheiro a esse rapaz e diz que não quer o dinheiro de volta. Bom, Shakespeare usa esse artifício, um mercador judeu que empresta dinheiro e não quer o dinheiro de volta, já é algo espantoso na época que Shakespeare escreve para o ponto de vista dos ingleses. E aí, de fato, Gaspar bem falou ainda há pouco, esse preconceito não é só entre os alemães, é na cultura europeia como um todo. E aí, o mercador diz, não, se você não precisa me pagar, você vai em tal dia você vai me chegar aqui, você vai me trazer o dinheiro. Tudo bem, eu não quero juros sobre esse dinheiro. Agora, se você não me trouxer o dinheiro, eu tirarei tantas gramas de carne do seu corpo. E era exatamente o peso do coração do devedor. Então, a ideia de um comerciante um comerciante judeu, que, por vingança, pretende matar o seu devedor, é uma ideia poderosíssima na cultura popular europeia, na Idade Média, na Idade Moderna. Quando Hitler vai assumir o poder em 1933, eleito pelo povo, é um negócio impressionante, porque a tragédia da Segunda Guerra Mundial traz reflexões atuais em todos os setores. Ano passado, o New York Times publicou um texto muito interessante, como a democracia produz um louco, um tirano, um ditador. Hitler é eleito pelo povo. O desemprego na Alemanha em 1933, por causa da crise de 1929, uma crise muito semelhante à que tivemos no ano passado, em 2008, batia a casa dos 30%, 35% da população. Para a gente ter uma ideia, no Brasil de hoje, em que a gente considera que as coisas são difíceis, o desemprego está girando em torno de 8%. Imagine um país em que 1/3 da população economicamente ativa, ela está na rua, está desempregada. E Hitler assume o poder com uma promessa muito simples, ele vai resolver o problema da crise econômica da Alemanha. E qual é a fórmula que Hitler tem? E a crise econômica, professor, desculpe, é tão severa, é tão violenta, que o alemão ele chega a pegar as notas, cédulas, para poder fazer fogueira para se aquecer. Perdeu tudo, hiperinflação. Pastor Arthur, do dinheiro da cédula, da moeda alemã. A gente tem que dar uma parada rápida agora para o nosso intervalo, a gente volta ainda com o senhor, e eu quero saber do pastor Arthur por que o judeu teria sido premiado, por que ele foi escolhido para ter sido historicamente tão perseguido. Tá certo?